Diplomacia e Poder recebe um dos intelectuais mais respeitados do cenário internacional. Economista, cientista político, escritor, diplomata e corintiano, Marcos Troirro construiu uma trajetória que transita com naturalidade entre academia, governos e os principais centros de decisões globais. Foi presidente do chamado Banco dos BRICS e secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia no governo de Jair Bolsonaro. Já foi professor da Columbia University, atualmente está na Universidade de Oxford e também ministra palestras disputadíssimas mundo afora. Foi colunista, para nosso orgulho, da revista Voto e também cofundador da Voto Global. Mas, antes de tudo isso, existe uma história. E é por esta que a gente gostaria de começar. Começar escutando alguém que sabe exatamente o que significa elegância e o poder de pensar. Talvez o maior equívoco do nosso tempo seja confundir informação com conhecimento e conhecimento com poder. Porque poder, hoje, não está no volume do que se sabe, mas na capacidade de interpretar antes dos outros. O mundo não é conduzido por quem acumula dados, mas por quem consegue dar sentido a eles. E é exatamente nesse ponto que a diplomacia se torna essencial, não como protocolo, mas como inteligência em ação. No fim, o poder pertence a quem entende primeiro e, por isso, influencia o que ainda está por acontecer. Marcos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que tu é um homem do mundo, né? Está sempre entre vários países, várias cidades do Brasil, com as tuas palestras cada vez mais disputadas. Mas a gente queria começar esse podcast de hoje ouvindo um pouco quem é Marcos Troirro antes de todos esses cargos que a gente citou. Como que a diplomacia entrou na vida de Marcos Troirro? Em que momento deu um start onde o intelectual nasceu na vida de infância de Marcos Troirro? Bom, Karen, antes de mais nada, é uma alegria estar aqui e parabéns por esse seu novo podcast. Sim, sobre diplomacia, né, a coisa mais antiga que eu me lembro, né, é que eu fui estudante de intercâmbio nos Estados Unidos quando eu tinha 15 anos de idade. Né, e nas escolas americanas você tem um livro chamado Livro do Ano, né, Yearbook, com a foto dos alunos. E é, assim, praxe os seus colegas escreverem mensagens para você nesses livros do ano, né? E eu me lembro de uma vez um sujeito escreveu para mim que, que tinha gostado de me conhecer, etc., e que eu tinha sido um representante muito bom para o meu país e que ele tinha certeza que um dia eu seria um diplomata do meu país na ONU. Então, primeiro que eu não sabia o que era ONU, eu não sabia o que era diplomacia, né? Meu pai, que é do interior de São Paulo, era relojoeiro, comerciante, né? Minha mãe sempre trabalhou com beleza, né? Estética, salão de beleza. Então, nós não tínhamos ninguém na família que era da diplomacia. Mas eu fiquei com aquilo um pouco inculcado, né? Depois eu acabei visitando a ONU ainda durante o meu período como estudante de intercâmbio. Eu me lembro até que ali na Primeira Avenida, né, onde é o prédio das Nações Unidas, eu via aquilo tudo acontecendo, naquelas várias bandeiras, e imaginava, puxa, né, para um diplomata um dia trabalhar aqui na ONU deve ser como para um ator fazer um filme em Hollywood, né, ou uma peça na Broadway. Isso é uma coisa bastante interessante. E aí, enfim, conforme eu fui me pensando, né, numa carreira, no que seguir, eu comecei a estudar economia, sentia muita falta de leitura, então fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, economia e Sociologia e Política, aqui na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E eu tinha, é curioso, né? Eu tinha estudado, quando eu era adolescente, um pouco de francês. Né? E aí o pessoal falava assim, pô, você tem que prestar o concurso do Instituto Rio Branco, né? Você tem todas as características para ser diplomata, preste o curso da carreira de diplomata. E aí eu prestei uma vez, você tinha que fazer provas de português, inglês e francês. Eu achei que tinha ido muito bem nas 3, acabei tirando uma nota baixa em português. Não porque tivesse maiores problemas de língua, né, mas porque a redação e o resumo do Instituto Rio Branco naquela época tinha um certo estilo, né, uma certa idiosincrasia de como é que você deveria compor o texto. Eu não estava ciente daquilo, tirei uma nota baixa, no ano seguinte eu me preparei e passei. Então foi um pouco por aí, Karen. Fiquei 10 anos na carreira diplomática, né, trabalhei na divisão de Ciência e Tecnologia, no Departamento de Cooperação Científica e Tecnológica,
E depois trabalhei quase 5 anos na missão do Brasil junto à ONU em Nova York. Então, que a profecia se cumpriu. Sim, você foi porta-voz do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, né, Marcos? Eu fui chefe do setor de comunicação da missão do Brasil. E durante 2 anos, o Brasil exerceu um mandato não permanente como membro do Conselho de Segurança da ONU. A ONU tem 5 membros permanentes, os Estados Unidos, a China, a Federação Russa, o Reino Unido e a França, e você tem 10 cadeiras rotativas com mandato de 2 anos. Desde a fundação da ONU, o Brasil e o Japão são os países que mais exerceram esse mandato não permanente. Isso coincidiu com o período que eu estava lá. Marcos, e esse período, a ONU ainda tinha um grande prestígio internacional, né? Hoje a gente vê que esse prestígio, de alguma forma, ruiu. O que mudou? A ONU mudou ou o mundo mudou? O sistema multilateral, como se diz, né, tal como nos conhecemos, ele vem muito da experiência da Segunda Guerra Mundial. Acaba a Segunda Guerra Mundial e muitas das instituições que ainda estão por aí são criadas, né? É o caso da Organização das Nações Unidas, é o caso do Fundo Monetário Internacional, é o caso do Banco Mundial. Então, eles foram criados num contexto que era um contexto muito diferente desse que a gente vive agora, né? Eu fiquei na delegação do Brasil na ONU de 98 até 2001, né? E é curioso, né? Porque quando acabou a União Soviética, né, em 91, 92, eu acho que todo mundo achava que a ONU ia ganhar um novo ímpeto, né, um novo fôlego, e que da sua criação até o fim da União Soviética ela não conseguia, digamos assim, se livrar das amarras da Guerra Fria. Então era um período de muito entusiasmo, né, com o que a ONU poderia fazer. Mas aí você teve a guerra nos Balcãs, né, na ex-Iugoslávia, você teve uma série de atentados contra embaixadas dos Estados Unidos no leste da África, o tema terrorismo entrou com tudo na agenda internacional. Agora, a gente não pode ter ilusões, né? A ONU é, sobretudo, um espaço para que as grandes potências possam conversar, né? É uma instituição que tem um orçamento muito baixo e tem uma agenda gigantesca. O que a ONU trata? Praticamente de tudo. Paz e segurança internacional, comércio e desenvolvimento, direitos humanos, inclusão social, mudanças climáticas, ou seja, a agenda é muito longa, né, muito grande. Agora, eu passei a ver a ONU muito como uma espécie de clube, né? E num clube, o clube só pode ser aquilo que os sócios quiserem que o clube seja. Então, depende muito das grandes potências. Agora, eu acho, enfim, eu vejo um pouco ainda, Karen, que o mundo é ruim com a ONU, ou perigoso com a ONU, arriscado com a ONU, conturbado com a ONU, e é pior sem ela. Né? Então, naquilo que a gente puder fazer, né, para modernizar a Organização das Nações Unidas, claro, com todo o respeito à soberania dos estados, dos países, eu acho que a gente deve fazer. Eu acho que muitas das reformas têm de ser feitas por dentro. Né? Agora, eu reconheço que o multilateralismo como um todo está num momento de grande provação. Verdade. Marcos, e tu também morou na China, quando estiveste à frente do Banco dos BRICS, né? Foi presidente do Banco dos BRICS, e num momento absolutamente desafiador do ponto de vista global, que foi durante a pandemia. Queria que tu falasse um pouquinho como que foi essa experiência durante a pandemia, viver na China, né, onde tudo começou, e também a tua experiência à frente do Banco dos BRICS. Conta um pouquinho para a gente. Não vou dizer que eu conheço bem a China, Karen, mas eu vou à China todos os anos, eu tenho ido à China desde 2003. Então, 23 anos praticamente. Esse ano eu já fui, agora em junho eu vou novamente. 23 anos que eu vou à China a todo ano. Eu gosto muito do povo chinês. Eu acho um povo laborioso, né, trabalhador, empreendedor, muito amistoso, tem um respeito pelo ancião e pela criança que é muito especial. Eu gosto muito da cultura chinesa. O Partido Comunista é outra coisa, mas eu gosto muito do povo chinês e gosto da China. Eles são extraordinariamente empreendedores, e o que tem acontecido na China nessas últimas décadas é uma mudança, né, de patamar extraordinário. Né? Quer dizer, a pobreza extrema, por exemplo, não é mais uma realidade na China, ao contrário do que era apenas 40, 50 anos atrás. Então é algo muito impressionante. Agora, eu nunca tinha morado lá. Né? Eu ia, ficava uma semana, 5 dias, 10 dias, depois voltava. Então foi a primeira vez de passar mais tempo lá na China. Eu tenho um amigo europeu, né, que outro dia disse para mim, olha, Marcos, você escolheu um belo momento, né, para ser presidente do banco e para morar na China, né, porque
Você foi presidente no meio de uma Guerra Fria 2.0 entre Nossa. a China e os Estados Unidos, o momento da maior crise geopolítica no mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial, que foi a guerra na Ucrânia, e da maior ameaça à saúde pública desde a gripe espanhola do século passado, que é a Covid-19. Então, realmente foi uma convergência de desafios muito grandes. E a experiência foi incrível. Olha, o que eu acho que é interessante, né? Se você imaginar que você pegar hoje as maiores economias do mundo, né? Muitas delas são sócios do Novo Banco de Desenvolvimento. A China é a segunda maior economia do mundo pelo critério do PIB nominal, é já a maior economia do mundo, de acordo com o critério da paridade do poder de compra. Por esse último critério, a Índia é a terceira maior economia do mundo. Então, você ter que viver, trabalhar em ciclos de 24 horas com essas potências emergentes é muito interessante. Poxa. Você aprende muito, né? Por outro lado, você vê muitas limitações também, né? Às vezes tem coisas extraordinárias, porque, por exemplo, um programa de saneamento, né, ou de acesso à água numa região da Índia pode ser adaptado para alguma coisa na África do Sul. Alguma coisa que é feita, uma solução interessante, por exemplo, de energias renováveis na África do Sul, pode ser replicada no Brasil. Então, você tem essa troca de experiências. Agora, como a gente estava falando sobre o multilateralismo, né, aquilo que as instituições multilaterais, inclusive as de financiamento, podem fazer é comparativamente pequeno, dada a escala dos problemas. Se você pegar todos os chamados bancos multilaterais, Banco Mundial, Banco Europeu de Investimentos, Banco Asiático de Desenvolvimento, Banco dos... Você coloca todos eles juntos, tudo aquilo que eles aprovam por ano em termos de recursos, né, para projetos, equivale a apenas 5 ou 6% de toda a necessidade de investimento infraestrutural no mundo em desenvolvimento. Então é uma fração pequena. Agora, é uma experiência bastante interessante, bastante desafiadora, né? O banco é razoavelmente novo, tem essencialmente 11 anos de operação, né? Então eu achei que foi interessante. E eu fui presidente do conselho de diretores do banco antes de ser o presidente executivo, né? E tem o Brick Lab, quer dizer, que era da Colômbia. Que era outra plataforma interessante. Então eu tenho uma familiaridade com esse tema de BRICS, olhando de diferentes ângulos. Marcos, e essa tua experiência tanto à frente do Brick Lab na Columbia University quanto à frente do Banco dos BRICS, imagino que te deu a oportunidade, óbvio, de, se não conviver, conhecer alguns dos principais líderes mundiais. Destes que tu conheceste, especialmente dos que compõem os BRICS, qual te chama mais atenção do ponto de vista de surpresa? Eu não sei se tiveste a oportunidade de conhecer, por exemplo, pessoalmente Vladimir Putin, ou qual líder nessa tua convivência à frente do banco te surpreendeu mais, ou qual deles traz aqui para nós é o mais estratégico politicamente? Enfim, depende muito do que a gente entenda como estratégico para a política, né? Quer dizer, na minha opinião, o mais interessante é ver qual líder está promovendo o desenvolvimento do seu país, né? Dentre esses com que eu convivi, ainda que em alguns casos até de maneira remota, né? Porque sempre quando você tinha o calendário, né, da reunião dos BRICS, ou mesmo o aniversário do banco, por vezes, né, você fazia uma apresentação, né, do trabalho do banco para os líderes dos 5 países originais, né, dos 5 sócios originais. Então, estavam os chefes de Estado desses países todos. Agora, a Índia está passando por um problema, por um processo muito interessante, sob a liderança do primeiro-ministro Narendra Modi, né? Quer dizer, a Índia hoje é o país terceira maior economia do mundo, como mencionei, do critério da paridade do poder de compra. Uma parte significativa daquilo que era realizado na China em termos industriais está sendo transferido pela Índia. A Índia tem uma comunidade de expatriados, né, que criam uma reverberação positiva também para a Índia. A Índia é uma potência, é o país que mais cresce dentre as 20 maiores economias do mundo. Então, enfim, ver isso sob a liderança do primeiro-ministro Narendra Modi é muito interessante. E eu lembro, Marcos, que uma oportunidade, nós fizemos um evento juntos nos Estados Unidos e nós convidamos para participar desse evento uma escritora chamada Anne Lee, né, que escreveu aquele livro que os Estados Unidos podem aprender com a China. A minha pergunta é, nesse contexto dos BRICS ainda, dos países emergentes, o que o Ocidente ainda não aprendeu, o que ainda não entendeu sobre a China
E o que o Brasil pode aprender que ainda não conseguiu entender dos chineses? Veja, Karen, eu acho que se fosse uma série de streaming, né, desses da Netflix, por exemplo, você tem pelo menos 4 episódios, né? Então você tem um primeiro episódio, que é aquele episódio que vem das visitas do Kissinger à China, das visitas do Nixon ao Mao Tse-tung, né? Então você meio que traz a China para mais perto dos Estados Unidos e para mais distante do que era a União Soviética, né? Ou seja, utilizar a proximidade da China e do acesso que a China passaria a ter ao mercado americano como uma força gravitacional mais importante do que Moscou, que era, digamos, a mais importante capital do bloco comunista, né, no mundo. Então, houve esse período de aproximação e, em seguida, os Estados Unidos e outros países ocidentais ofereceram uma série de benefícios à economia chinesa, né? Muitos deles respondem pela noção de cláusula da nação mais favorecida, ou seja, você topa oferecer para aqueles países as melhores regras que você oferece para outros países. Isso ajudou muito o crescimento chinês, né? Então, veja, a China ficou apenas como um grande repositório de mão de obra barato, né? A maior população do mundo durante bastante tempo, e acho que essa conversa começou a mudar com as escalas chinesas, né? Em 2012 e 2013, por exemplo, tem a publicação de um livro de um professor de Harvard, né, o Graham Allison, chamado Destinados à Guerra, né? A China e os Estados Unidos na armadilha de Tucídides. Então, esse professor de Harvard, ele tenta mostrar como, sempre quando você tem uma potência ascendente e você tem uma potência no topo, a potência no topo faz de tudo para evitar a continuada subida, né, daquele que está emergindo, e aquele que está emergindo faz de tudo para deslocar aquele que está no topo. Então, ele criou essa espécie de ideia de armadilha de Tucídides, né? Tucídides era um historiador grego que contou a história das guerras do Peloponeso. Então, ele mostra que talvez os grandes confrontos, né, do século XXI seriam os confrontos entre China e os Estados Unidos. E eu acho que esse livro acabou dando uma moldura para muita gente no Ocidente pensar a China, né? Meio que numa lógica de soma zero, né? Ou seja, se você está ganhando, é porque eu estou perdendo, né? Se a tua fatia da pizza é maior, é porque a minha está ficando menor. E aí você tem toda essa ascensão de uma ojeriza, né, de uma oposição à China, que está muito consubstanciada na candidatura do presidente Trump nas eleições que ele venceu em 2016. Mas é curioso que agora tem um outro texto que está muito em voga, né? Você falou da Anne Lee, né, lá para trás. Tem um texto que foi publicado ano passado, que está todo mundo lendo, né? Que é de um sujeito chamado Dan Wang, que é um canadense de nascimento, de família chinesa, morou durante um tempo nos Estados Unidos, morou durante um tempo na China, e ele, durante uma época, foi o redator de temas tecnológicos da Gavacal Dragonomics, que é uma grande consultoria sobre a China. E nesse período que ele residiu na China, o objetivo dele era tentar mostrar as diferenças entre uma economia de mercado caótica, mas com muito empreendedorismo, que é a economia dos Estados Unidos, e uma outra economia mais voltada à planificação, a um capitalismo de Estado, como é o caso da China. E ele argumenta que a principal diferença que ele começou a perceber não era essa, mas era que a China, cada vez mais, é um país liderado por engenheiros, e os Estados Unidos são um país liderado por advogados. Então, que os chineses, os engenheiros tentam encontrar soluções quando vêm problemas, e os advogados tentam encontrar problemas quando vêm soluções. Então, eu diria que hoje esse é o livro mais influente sobre o debate entre China e Estados Unidos, né? Muito bem. Marcos, aproveitando aqui a brecha de livros e de autores, para ti hoje, quem são os principais, os intelectuais que mais te influenciam na tua tomada de decisão? Se tu pudesse aqui recomendar quem são os intelectuais hoje que norteiam os grandes líderes mundiais e que os investidores e empresários precisam estar atentos. Assim, internacionalmente, o Martin Wolf, né, que é colunista do Financial Times. Eu também leio Gideon Rachman, né, para temas mais de geopolítica. O historiador Neil Ferguson é uma referência. Nós nos conhecemos pessoalmente, eu o admiro bastante. Stephen Kotkin, que é um professor da Universidade de Stanford, é alguém que eu utilizo muito como referência. O Graham Allison, que a gente mencionou agora há pouco, né, professor de Harvard.
E no Brasil? No Brasil, Paulo Guedes, Fernando Schuller. Não. Acho que esses dois são duas referências importantes. Uhum. E a tua informação, tu buscas informação hoje, mas além dos livros, que sempre fizeram parte da tua vida, tu és, por exemplo, adepto de rádio, de TV, de podcast, onde tu busca a informação? Não, eu assisto muito a Rádio Jovem Pan, assisto e vejo, né, a Jovem Pan, a Oeste, podcast eu assisto um monte, né, tem um chamado Goodfellas, que é do Instituto Hoover, né, da Universidade de Stanford, que eu assisto. Secrets of Statecraft, que é apresentado por um grande historiador, o Andrew Roberts. Tem um outro chamado All In. Eu assisto todos esses podcasts com regularidade. Tem um também com um historiador chamado Victor Davis Hanson, que eu assisto bastante. Cheio de dicas aí. Tem alguns aí. Marcos, e falando em podcast, eu assisti um podcast teu gravado em acho que foi 2024, começo de 2025, onde tu trouxe um tema que me chamou muita atenção. Tu disseste que provavelmente a polarização num futuro próximo não seria entre inteligência artificial e os humanos, e sim entre humanos e seres humanos mais capacitados intelectualmente. Tu usou um termo que foi com inteligência aumentada. Eu queria conversar um pouco sobre isso, assim, até porque tu tem 2 filhos, né? Um que ainda é criança e um adolescente, e também entender um pouco aqui como que tu capacita os teus filhos, como que essa geração pode se colocar para ter essa inteligência aumentada. Me fala um pouco sobre essa disputa. A expressão não é minha. Eu descobri essa expressão porque há 10 anos eu tive a sorte de colaborar com a Câmara Internacional de Comércio, International Chamber of Commerce, cujo presidente do Brasil é o Daniel Pfeffer. E havia muito interesse naquele momento em entender qual seria a influência do chamado blockchain, né? Aqueles sistemas de ledgers, né, que permitem transações sem intermediários, e também da inteligência artificial sobre o comércio internacional. Né? Por exemplo, é possível você perguntar para a inteligência artificial qual que é a melhor estratégia negociadora com esse ou com aquele parceiro. Então nós criamos uma iniciativa chamada Intelligent Tech and Trade, né? Iniciativa de comércio tecnológico e inteligente. E aí um dos produtos que a gente fez foi conversar com um monte de gente que nós achávamos interessantes. E uma dessas pessoas foi a presidente da IBM. Né? À época, a presidente era Ginni Rometty. E ela gostava sempre de dizer, né, e veja, a IBM teve um grande pioneirismo no campo da inteligência artificial com iniciativas como a do Watson. Né? Ela argumentava que era um erro e criava uma oposição desnecessária a esse tipo de tecnologia, a expressão inteligência artificial. E que era, portanto, muito melhor dizer inteligência aumentada, porque você tem uma inteligência humana que pode, por meio desses mecanismos, né, alcançar bancos de dados, reflexões, trabalhar com hipóteses, né, que você não teria em outra ocasião, mas que no limite o ser humano sempre vai fazer a diferença. Eu acho que essa é uma boa filosofia. Né? Eu também tenho ouvido gente que acha que não é mais assim. Né? Por exemplo, o ex-presidente do Google, né, o Eric Schmidt, argumenta que hoje já é possível, né, você pedir para um mecanismo de inteligência artificial que você quer construir uma casa de 400 metros quadrados num raio de 90 quilômetros da cidade de São Paulo e que, portanto, o sistema deve identificar o terreno, identificar o arquiteto, montar o projeto. Você dá um teto de custos que você quer gastar nesse projeto, ao longo de 36 meses ele organiza o fluxo de pagamento, ou seja, é um negócio muito sofisticado. Né? Eu estou muito impressionado com o tipo de resposta e a qualidade que você pode obter de coisas como o Claude, o ChatGPT. Né? É muito impressionante mesmo. Agora, se eu te disser que existe uma fórmula sobre como é que você prepara, como é que você capacita, como é que você educa nesse novo palco, eu estaria sendo leviano. Eu não sei se eu tenho uma fórmula. Eu sei que da mesma maneira que no ensino da matemática, né, ou, por exemplo, no trabalho de métodos quantitativos, é impossível você não ter uma interação
com uma calculadora sofisticada, né, ou com outras ferramentas, né, de método de cálculo, acho que a mesma coisa vai ser com a inteligência aumentada, né? Ou seja, você vai ter que educar com aquilo e não contra aquilo, porque na realidade será impossível você estar num ambiente de trabalho, num ambiente de empreendedor, em que a inteligência aumentada não seja uma realidade, né? Sim. Marcos, e uma vez a gente estava conversando e eu te perguntei quem tu considerava o povo mais inteligente do mundo. Tu disse que o povo russo era o mais inteligente e as ucranianas as mulheres mais bonitas. Não, veja, no caso não é que o povo russo é o povo mais inteligente, é que há algo bastante peculiar na Rússia, que é muito difícil você ver uma manifestação da alma humana sem ter um grande protagonista russo. Pense na literatura, pense na física, pense na medicina, pense no esporte, na dança, no teatro. Quer dizer, você tem sempre uma manifestação importante, né, da exuberância da alma humana. Agora, curiosamente, é um país que não é rico. Então. Né? Quer dizer, que diferença tem entre a Rússia e o Canadá? A Rússia devia ter uma renda per capita, pelo menos do tamanho do Canadá, ou muito maior, a julgar pela característica da sua população. E, Marcos, tu foste um dos responsáveis pelo acordo da União Europeia e do Mercosul, que, inclusive, se não me engano, foi agora em janeiro, né, que foi assinado, né, protocolado. Enfim, dessa experiência, né, que líderes tu consideras que foram os mais importantes e estratégicos nessa negociação e como que essa negociação impacta positivamente o Brasil a médio e longo prazo? Veja, a economia da União Europeia hoje é mais ou menos 15% maior do que a economia da China, com 1/3 da população. Então é uma economia, enfim, de alta renda. Sim. O dinamismo na Europa não é o mesmo dinamismo que nos Estados Unidos, mas ainda assim, no seu conjunto, nós estamos falando de uma economia de 23, Sim. 24 trilhões de dólares, né? Se você levar em consideração o Mercosul mais a União Europeia, então nós estamos falando de um ator econômico muito relevante, com metade da população da China, né? Então, por um lado, você tem excedentes de capital, você tem experiências de empresas multinacionais. No caso da nossa região aqui do Mercosul, você tem uma superpotência alimentar, uma potência importante alimentar, estou falando do Brasil e da Argentina, grandes extensões territoriais, experiências muito relevantes no campo da utilização de diversidade de fontes energéticas, e também uma região que aparentemente é muito rica naquilo que é o insumo da ciência do século XXI e da economia do século XXI, que são chamados minerais críticos, né? Eu tenho acompanhado muito essas publicações do Serviço Geológico dos Estados Unidos, né? Sempre quando eles compilam, né, quais são os países que têm mais reservas comprovadas, em primeiro lugar está a China, né, com mais ou menos 40%, e em segundo lugar está o Brasil, com 23%. E nessa posição de segundo lugar, ele tem mais reservas de minerais críticos do que o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo país juntos. Então é uma riqueza de fato muito importante. Nas próprias tensões comerciais entre os Estados Unidos e o Brasil, isso se mostrou um fator importante, né, recentemente. Então, vamos lá. Tamanho do mercado, diversidade de setores econômicos. Nós, durante o governo Bolsonaro, durante a gestão do ministro Paulo Guedes, nós tínhamos um mandato para avançar com esses temas. E conseguimos fazer isso, tanto que o acordo foi concluído, Karen, em junho de 2019. E a nossa expectativa é que, uma vez concluído, iria passar rapidamente por um processo de apreciação parlamentar, por apreciação no Conselho Europeu, a sua assinatura e sua entrada em vigor. Só que aí veio uma mudança de governo na Argentina, né? O governo Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, era muito protecionista. Sim. Os franceses, que sempre foram muito protecionistas, ao perceber a eleição na Argentina, foram se esconder atrás da Argentina para dizer, olha, temos que renegociar, vejo até vocês aí do Mercosul, na Argentina, não querem mais o acordo. Então, houve essa espécie de tática protelatória, e aí veio a Covid, né? Só que com a eleição do presidente Trump, em novembro de 2024,
rapidamente os europeus tiraram o acordo da gaveta e falaram assim, olha, isso é o que a gente tem para hoje, vamos adiante com isso. Então, o acordo que foi assinado no início do ano nada mais é do que aquilo que nós tínhamos concluído em junho de 2019 com uma ou outra pequena alteração. É super importante. Mais oportunidades para diversificação das nossas exportações. E, Karen, diversificar as nossas exportações é uma tarefa fundamental, porque hoje, né, de cada $2 que o Brasil vende para o mundo, 1 vende para a Ásia. Sim. Né? Então, aliás, se você pegar o grande continente asiático, tirar a China, tirar o Japão, aquilo que a gente vende para o resto da Ásia, hoje é quase equivalente àquilo que a gente vende para os Estados Unidos ou para a União Europeia. Então, é importante diversificar. O acordo vai nos ajudar nessa diversificação. As tarifas caem primeiro para produtos onde o Brasil e outros países do Mercosul têm maiores vantagens comparativas. Em outros setores, você tem um período um pouco mais longo de tempo, como é o caso de automóveis, autopeças, setor químico. Acho uma ótima notícia. E é uma ótima notícia também para além de uma dimensão comercial, né? Porque a lição desses tratados que se viram em outros lugares é que eles funcionam como um grande convite ao fluxo de investimento aqui e ali. Né? Por exemplo, o Brasil é um país que precisa de muito investimento infraestrutural. A Europa é uma fonte financiadora importante, né, de instalação de infraestrutura. Então, eu vejo só características positivas. E eu acho também que é um grande convite à modernização interna do Brasil. Né? E o acordo passa a vigorar agora já no mês de maio. Quer dizer, já está batendo na porta. Vai ser uma grande oportunidade, eu acho. E o Brasil, né, Marcos, a gente até já conversou em alguns momentos sobre isso, o Brasil, ele acaba que perde muitas oportunidades mundiais, né, de ciclos mundiais de crescimento. A gente está sempre aqui no voo de galinha, né? Vai um pouco e volta, vai um pouco e volta. Dizer, você teve agora, mais recentemente, né, Karen, uma grande oportunidade, que foi o período de globalização profunda. Exatamente. Né? Então, por exemplo, alguns países que eram muito mais pobres que o Brasil nos ultrapassaram de uma maneira dramática. A Coreia do Sul era muito mais pobre que o Brasil. Hoje tem uma renda per capita 3 vezes maior do que a nossa. A grande maioria dos países do Sudeste Asiático, né, engatou o seu vagão na locomotiva da globalização profunda e mudaram assim, de maneira muito apreciativa, né, sua renda per capita, sua qualidade de vida. Nós não fizemos isso, ficamos muito ensimesmados. Agora, eu estou achando que está vindo aí um novo capítulo, não é mais um capítulo tão intensivo em globalização, mas é um capítulo muito intensivo em geopolítica, que eu acho que é muito prejudicial para a grande maioria dos países, mas é curiosamente benéfico para o Brasil, porque você tem todo mundo preocupado com segurança alimentar, o Brasil despresente. Esse tema da diversidade energética, o Brasil despresente. Essa questão de que há uma ojeriza hoje em relação a produzir na China, muitas empresas transnacionais que tinham uma parte importante da sua atividade em território chinês estão se deslocando para outras jurisdições. O Brasil já foi o maior parque industrial do hemisfério sul. Fazendo as coisas certas, tem uma chance grande de você utilizar essa onda, né, para ajudar a reindustrializar ou neoindustrializar o Brasil. E tem toda essa questão agora dos minerais críticos, né, que é fundamental para a robótica humanoide, para novos materiais, né, para a eletromobilidade. Então, acho que a gente tem uma chance, tem uma outra chance que está se aproximando do Brasil. E para a gente aproveitar essa chance, Marcos, o que a gente não pode deixar de fazer? Não pode deixar de eleger bons governantes. Bom governo. Ótimo. Bom governo. Qual que é o perfil desse bom governante para 2026, para não perder essas oportunidades? Compromisso absolutamente fidedigno, fiel com a economia de mercado, com uma economia de capitalismo competitivo, com o primado das leis, democracia representativa, sistema multipartidário, ouça bastante a sociedade, uma perspectiva de mais longo prazo, né? Entender que alguns sacrifícios têm que ser feitos agora para recuperar os benefícios um pouco mais à frente. Não é fácil. Nem um pouco. Marcos, e a gente está passando agora no mundo, né? O mundo tem assistido uma, para usar as tuas palavras, trumpulência. O Marcos criou, eu acho que esse é realmente um termo que tu, né, criaste, que é a trumpulência. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso. Mas a gente vê hoje um presidente Trump, né, absolutamente imprevisível,
né? Um presidente que às vezes parece mais um jogador de pôquer que está ali blefando do que um grande estrategista global. Queria que tu falasse um pouco sobre o significado dessa trumpulência, o que significa isso para ti, como que tu vês o governo americano hoje, né, principalmente em relação à América Latina, porque parece que este mandato do presidente Trump tem um olhar, né, muito estratégico para a América Latina. A gente vê aí, né, não só a parceria do governo americano com, por exemplo, o presidente da Argentina, né, eu acho que é um grande avaliador do sucesso do presidente Milei. A gente vê as intervenções na Venezuela, as próprias relações tensas, mas relações com o Brasil. Então, assim, tem um olhar que eu não lembro de ter tido de forma tão ativa para a América Latina. Queria que tu falasse um pouco sobre esse momento. Bom, primeiro sobre o meu conceito de trampulência, né? Então, trampulência para mim é uma equação matemática, né? Trampulência é igual a turbulência mais opulência mais incoerência. Então, por que turbulência? Por essas razões que você estava mencionando, né? O estilo do presidente Trump é um estilo muito mercurial, né? Muito instintivo, opera muito de acordo com o ciclo de notícias, 24 horas. Por vezes ele demonstra grande afinidade em relação ao personagem, depois escanteia aquele personagem, o recupera, como é o caso, por exemplo, da relação dele com Elon Musk. Então, tem essa característica das oscilações típicas do estilo, que já era um estilo empresarial e que se tornou um estilo de governar. Segundo elemento é a opulência. Porque, por exemplo, tem muita gente, inclusive no Brasil, que acha que os Estados Unidos são um país em declínio, né? Só que você tem 3 empresas nos Estados Unidos, né, Nvidia, Microsoft e Apple, que têm um valor de mercado superior ao valor de todas as bolsas, todas as ações que são negociadas a cada dia na Bolsa de Frankfurt, que é a maior bolsa da Europa, né? E não é uma mais outra, mais a terceira. Cada uma delas, individualmente consideradas, vale mais do que todas as empresas, as ações das empresas alemãs juntas. Aí você vai olhar do ponto de vista da renda per capita, né? Os Estados Unidos têm 50 estados. O estado que tem a renda per capita mais baixa é o estado do Mississippi. Hoje o Mississippi tem uma renda per capita mais alta que a da Itália, da França, do Reino Unido e do Japão. Por que eu estou dizendo isso? É porque se o governo americano, se os Estados Unidos acertam, eles acertam grande. Se eles erram grande também, com repercussões para os outros atores. E aí vem o terceiro tema, que é o tema da incoerência. Porque eu acho, Karen, que essa política de maior fechamento dos Estados Unidos, ela vai ser ruim para os Estados Unidos no longo prazo. Primeiro, ela é estagflacionária, ou seja, ela faz os preços aumentarem e a economia não desempenhar como ela deveria performar. É óbvio que a estagflação é a estagnação mais inflação. Por que ela é inflacionária? Olha, você está aumentando o custo dos insumos, o custo dos bens, o custo para montar, automaticamente você vai ter que ser repassado para o consumidor. Aliás, nesses dias saiu a prévia da inflação dos Estados Unidos, ela é mais alta dos últimos 3 anos. Aí você tem o tema da estagnação. Se você é uma empresa, o que você faz? Você monta o negócio, não monta o negócio. Se você é a Nike, por exemplo, você continua produzindo na Índia ou no Marrocos, ou você traz tudo para casa, ou você vai para outro país. Sabe o que você faz? Você não faz nada. Você deixa o freio de mão puxado, não toma decisão, funciona como um peso estagnador para a economia. Agora, por outro lado, a gente tem que reconhecer também que desde janeiro do ano passado, essa administração Trump entrou numa dinâmica muito robusta de desregulamentação, de desburocratização, de corte de impostos, e isso meio que ajuda, né, a compensar os efeitos negativos do protecionismo comercial. Os Estados Unidos ainda estão muito fortes como destino de investimento estrangeiro direto, entre outras razões, porque está se pagando menos imposto nos Estados Unidos. Né? Hoje a carga tributária nos Estados Unidos é de 27%. No Brasil é de 33%. Quer dizer, nós estamos 6 pontos percentuais acima do que a média da maior economia do mundo, com uma economia hoje que equivale a 1/12 do que é a economia dos Estados Unidos. Marcos, e se a gente pudesse pegar, porque nós estamos aqui em um ano eleitoral, né, no Brasil, ou seja, o povo brasileiro terá a oportunidade, né, de eleger
alguém com um perfil que possa fazer o Brasil não perder mais essas oportunidades de crescimento global. Aí a gente tem o presidente Trump, né, com erros e acertos. A gente vê aqui bem pertinho o presidente Milei, que tem mais acertado, pelo que a gente pode ver, do que errado. Prova disso é a quantidade de brasileiros que estiveram agora no verão brasileiro, a quantidade de argentinos no verão brasileiro, sim. Santa Catarina, Rio de Janeiro, o que mais se ouvia era espanhol, coisa que há muito tempo a gente não via, né? Tantos brasileiros no nosso país. E a gente tem ainda um líder que eu queria também trazer para ver o que tu achas, que é Nayib Bukele, que conseguiu transformar o seu país, que era um dos mais violentos do mundo, em um dos mais seguros da América Latina, digamos assim, com medidas bastante extremas, né, e até polêmicas. Mas se a gente pegasse esses 3 marcos, colocasse num liquidificador lá, num caldeirão, quais qualidades de cada um deles a gente poderia ter para aconselhar um próximo presidente brasileiro? Acho que tanto no caso do presidente Milei quanto do presidente Bukele, você tem 3 elementos que funcionam para as realidades daqueles países e para a realidade de qualquer outro país. Então, por exemplo, equipes competentes, né? Tanto na área de segurança pública, que era o principal desafio de El Salvador, quanto na área macroeconômica, né, de reestruturação do governo, que era o principal desafio da Argentina, os chefes de governo de ambas as nações escolheram meritocraticamente boas equipes. Então, a meritocracia, as boas pessoas para executar as partituras, né? Vamos supor que fosse uma sinfonia. Aí outra coisa, um bom diagnóstico e uma boa estratégia. O presidente Milei tinha um excelente diagnóstico do que era o grande problema argentino, tá certo? E está operando nisso, está diminuindo a presença do governo na economia, a inoperância dos sindicatos, a inoperância do setor público, não é isso? O endividamento exacerbado. Quer dizer, e a mesma coisa acontece com o caso da segurança pública em El Salvador. O diagnóstico era muito bom e o desenho das soluções era muito bom. Ora, você colocou esse diagnóstico e plano de ação, junto com equipes competentes, vem o terceiro elemento que estava faltando. O grande comprometimento oriundo de uma vontade política referendada nas urnas, tá certo? Veja agora na última eleição na Argentina, jovens, né, e os mais pobres, né, ou seja, camadas de renda mais baixa, também endossando muitas das ações do governo Milei. Então, acho que essa combinação entre, mais uma vez, compromisso, vontade política referendada nas urnas, o bom diagnóstico, o bom plano de ação e as equipes competentes é o que fazem a diferença. Eu estou torcendo para que em outubro deste ano o eleitor brasileiro reúna essas 3 características em quem vai sair vitorioso das urnas. Amém. Marcos, e tu já conviveste com vários líderes mundiais, com vários gestores. Se tu pudesse elencar assim, 3 características comuns de grandes líderes que tu já tiveste o prazer de conhecer. A capacidade de empatia e comunicação, né? Você sabe que o ano que vem, né, 2027, vai fazer 500 anos da morte do Nicolau Maquiavel, né? Sim. E o Maquiavel começa O Príncipe, né, que é a sua principal obra, dizendo que para conhecer a natureza do vale, você precisa estar... Ou melhor, para você conhecer a natureza do vale, você precisa estar no topo da montanha. E para você conseguir delinear bem uma montanha, você tem que estar bem no fundo do vale. Da mesma maneira que para conhecer o povo você precisa ser príncipe, para ser príncipe você precisa conhecer o povo. Então tem esse tema da empatia, de conseguir observar as pequenas coisas, né, de se comunicar com o povo. Eu acho também que essa ideia de você ser um líder participativo, né, e que escolhe a sua equipe por mérito, eu acho uma coisa muito, muito positiva e muito efetiva, que vai além, por exemplo, de você reunir apenas acólitos que compartilham com você de uma mesma ideologia. Né? E haveria uma terceira, Karen, que as coisas não são perfeitas. Né? Então, às vezes, você tem que topar, colocar uma agenda adiante e ter um certo estômago, paciência, para absorver certas imperfeições. Né? Eu gosto muito de futebol, você falou até que eu sou corintiano, mas eu gosto muito de basquete também. Né? Eu acho que às vezes a experiência de governo parece muito com a experiência do basquete. Né? Porque, por exemplo, qual que é o placar no basquete?
No futebol, o placar é 1-0, 2-1, 3-3 e tal. Agora, no basquete é 128-116, ou seja, mesmo quando você ganha, você toma muitas cestas contra você, né? Só que você acerta muito. A experiência de governo é um pouco assim. Tem que ter uma certa paciência para as imperfeições. Aliás, Bismarck, né? Naquela que é a frase favorita do Harry Kissinger, dizia que a política, né, é a arte do possível. Marcos, tu acha que o poder, né, a gente falando aqui de grandes líderes mundiais, o poder, ele revela a pessoa ou ele transforma? Os dois. Esses dias eu vi uma frase japonesa que eu gostei muito, né? A frase é a seguinte: uma pessoa é a sala onde ela está. Né? Ou seja, Boa, o peso da responsabilidade ajuda a moldar quem a pessoa é. Então, ela é também uma espécie de efeito de jogo de espelhos, né? Você transforma e é transformado. Muito bem. E, Marcos, para ti, quem é se tu pudesse citar dois dos grandes estadistas mundiais? Vivos, de preferência. Bom, primeiro eu vou falar dos que eu admiro muito, né? Tá. Lee Kuan Yew, que foi uma espécie de pai fundador de Singapura, né? Um homem muito importante. Ronald Reagan, Margaret Thatcher. Sim, demais. Dos contemporâneos, você sabe que outro dia eu vi uma frase dizendo que quando você está no calor das coisas, né, você não tem o julgamento objetivo bastante, né, sobre os seus contemporâneos. É necessário o peso da história para você poder ter a distância necessária para fazer os julgamentos. Mas acho que são esses que eu mencionei. Marcos, e uma coisa, falando aqui, né, que a gente tem que ter, nas situações, tem que ter um distanciamento histórico, e uma coisa que caracteriza Marcos Troirro é justamente esse poder diplomático de parece que não sai nunca do sério, né? O Marcos Troirro, que eu conheço há muitos anos, tenho o prazer, né, de considerar meu amigo querido. O Marcos é uma pessoa muito difícil de perder o controle, né? Porém, tu já passaste por vários momentos desafiadores da tua vida profissional, da tua vida também como diplomata. Quando tu estás à frente de uma grande decisão, né, como que tu toma essa decisão? O que te inspira para tomar essa decisão? Tu escuta música clássica, tu vai jogar basquete, tu vai jogar futebol. O que te ajuda a tomar essas decisões acertadas? Eu acho que é uma combinação de coisas, né? Tentar estar bem informado, tentar identificar dentro de você se aquilo faz parte do seu sonho, uma certa intuição, né? Uma certa simplicidade também de isso vai melhorar, isso é alguma coisa que me melhora ou melhora a causa que eu estou defendendo ou não. Um jogo assim de sim ou não, mais sim ou mais não, né? Ou seja, você tentar reduzir isso a uma matemática bastante simples. Mas como você mencionou, é importante também ter tolerância com as impossibilidades, né? Você sabe que eu gosto muito, tem um filósofo estoico, né, o Epiteto, que diz o seguinte: você tem pouco controle sobre as coisas, agora você tem muito controle sobre a maneira pela qual você reage às coisas. Então tente se concentrar, focar naquilo que você pode fazer, não naquilo que é impossível. Ótimo. E a gente já está indo para o encerramento, mas eu não poderia deixar de explorar aqui, porque o Marcos Troirro tem uma visão geopolítica extraordinária, né? Principalmente para os empresários e investidores que nos assistem, Marcos. Quais são, assim, 2 ou 3 tendências mundiais de curto prazo que tu achas que vai impactar positiva ou negativamente o Brasil, especificamente? Eu acho que tem esse tema de que o talento, né? Geralmente os economistas argumentam que existem 3 fatores de produção, né? A terra, o capital e o trabalho. Mas tem um negócio chamado talento, né? E o talento num ambiente intensivo em tecnologias, onde tem inteligência aumentada em outras coisas, eu acho que ele cada vez mais é a capacidade de você responder a pergunta: o que você pode fazer ou no que você pode ser útil para além daquilo em que você já é bom, né? Que é o tema da polimacia, né? Ou seja, um polímata, conseguir transitar entre várias áreas de atuação e do conhecimento, né? Polinizar várias áreas diferentes. Eu acho que essa é uma característica importante. Eu acho que
você falou de uma empresa, né? As empresas estavam estruturadas com o departamento jurídico, o departamento comercial, o departamento de pessoal, o departamento de tecnologia. Não existe mais departamento de tecnologia. Todos os departamentos são departamentos de tecnologia. Eu estou no conselho de uma grande empresa do setor de varejo, né? Eu me lembro de uma reunião recente, né, em que um dos conselheiros perguntou como é que estava o equilíbrio entre vendas online e vendas presenciais na própria loja, né? E aí o administrador diz o seguinte: olha, essa cada vez mais é uma distância que está desaparecendo, porque por vezes o consumidor vai até um ponto de vendas físico, experimenta uma textura, um design, uma cor e opta por fazer a aquisição por meio do seu celular, ou seja, do ponto de vista formal, a aquisição, né, o negócio foi concluído de maneira eletrônica, mas ele não teria acontecido sem a parte presencial, que eu acho que vale para uma série de outras características, né? Hoje, por exemplo, você pode ouvir música no seu tablet, no seu smartphone, você pode ouvir música no avião, no ponto de ônibus, e por outro lado, nunca as pessoas foram tanto a concertos presenciais, né, onde os músicos estão fisicamente presentes. Então, eu acho que esse bom equilíbrio, né, entre o mundo digital, o mundo virtual e o mundo presencial é algo importante. E assim, de questões mais macro, né, Karen, cada vez mais a demanda mundial vai ser o resultado da expansão das grandes economias emergentes, né? Então nós estamos entrando num mundo em que, mais uma vez, Índia, China, Indonésia, Brasil são atores cada vez mais importantes. Marcos, e se tu pudesse, por exemplo, escolher um grande líder mundial ou um pensador que tu pudesse tomar um vinho, tomar um café e fazer uma pergunta que te instigasse na vida, que líder seria esse e qual seria a pergunta? Acho que seria o Lee Kuan Yew. E como é que você fez para transformar o seu país? Para transformar o seu país. Singapura. Né? Muito bem. Marcos, agora uma mensagem final, a gente está se encaminhando, né, para o nosso final. Eu queria que tu deixasse, na verdade, duas mensagens. Uma mensagem para os candidatos à presidência da República do Brasil, que já são muitos, né? Agora, depois da janela partidária, nós já temos alguns, né, como um líder, né, brasileiro que tem uma influência global, que entende como poucos, eu acho, dessa geopolítica, desse novo mundo. Quando ninguém falava de globalização, Marcos Troierro já falava. Quando ninguém falava de desglobalização, Marcos Troierro já falava. Se tu pudesse deixar um conselho para esses pré-candidatos, que conselho seria? Eu não sei se é um conselho, mas essa combinação entre a força, né, que o espírito democrático, né, que o espírito do povo deposita em alguém nas urnas, dele sai vencedor, é uma força muito importante. Né? Então, o entusiasmo gerado a partir da vitória em outubro, multiplicado pelos bons diagnósticos, os bons planos de ação e uma equipe meritocraticamente constituída. Então, aquela combinação que nós tínhamos conversado anteriormente entre plano, mérito e entusiasmo. Eu assisti um filme recentemente que tem dois grandes discursos. Você deve ter assistido também, que é aquele filme Conclave. Né? Tem um discurso muito bonito, que é da homilia, né, do cardeal Lawrence, quando ele fala sobre a importância da dúvida, né? Mas mais para o final do filme, há uma intervenção de um cardeal num debate acalorado sobre qual deve ser o futuro da igreja. Né? E ele diz o seguinte: olha, a igreja não é as estátuas de mármore ou esses prédios suntuosos, né, ou o passado. A igreja é o que a gente fizer dela de agora para diante. Eu acho que o Brasil também é isso daqui. O Brasil não é os políticos corruptos, as chances perdidas, as intervenções aqui e ali. Tudo isso tem o seu peso. Mas acho que nós temos que equipar o nosso espírito para entender que o Brasil será aquilo que nós fizermos do Brasil de agora em diante. Muito bem. Marcos Troierro, muitíssimo obrigada. É sempre uma grande aula, um grande prazer conversar contigo, te receber aqui nessa nossa primeira temporada do podcast, uma grande alegria. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Karen. Obrigado pela oportunidade.